Há uma guerra entre, da Quest, há uma guerra bem clara entre o Brasil que trabalha e produz contra o Brasil que não trabalha, ou se trabalha, trabalha pouco e praticamente nada produz, porque é uma população muito improdutiva. E isso inclui dois tipos de seres humanos. As pessoas mais pobres estão na base da pirâmide, que basicamente veem o governo chegar e enfiar dinheiro no bolso delas. Então elas ficam andando e o governo vendo, toma isso, toma aquilo, toma aquilo. E do outro lado, o maior beneficiário de um governo, que em resumo, é um governo sempre deficitário. Ora, entenda uma coisa, meu amigo. Se o governo não consegue pagar as contas dele, é igual uma pessoa. O que você faz? Ah, Luiz, você precisa pagar as contas, você não consegue pagar, você não tinha dinheiro. O que você faz? E o que significa esse correr atrás? Não, vamos supor que você tem emprego. Vamos lá, Riso. Oi. Seu gasto é 10 e seu ganho é 8. Como você faz pra pagar os dois de diferença? Dívida. Então, para o governo ficar botando dinheiro no bolso das pessoas, como ele próprio tá deficitário, ele fica contraindo dívida. E ele fica nesse jogo de contrair dívida de um lado, enquanto dá o dinheiro nos mais pobres do outro. Neste jogo, bancos, instituições financeiras, detentores de título, fundos, eles ficam basicamente, né, com o seu capital preso, girando essa dívida, vivendo desses dividendos disso aí. A população mais pobre fica sendo abastecida, não sobra dinheiro para atividade produtiva, a classe média fica arrochada, o Brasil não cresce. E uma hora esse ciclo vai girar até colapsar. Que é o que está pintando que vai acontecer. E é tão óbvio que isso vai acontecer, todo mundo tá vendo que isso vai acontecer, todo mundo tá percebendo que esse é um desenho de um país que é pouco produtivo, que não faz nada para melhorar a sua própria produtividade, que é inimigo de reformas microeconômicas, amigas de quem trabalha e produz, que ainda assim as pessoas não se rebelam. Não há uma revolta por parte das pessoas, e os candidatos que têm que enfrentar este modelo do PT mentem e não traem um assunto como se ser trazido. Eu não vou ver, já que sou, né, aparentemente pré-candidato, eu não estou vendo os meus concorrentes diretos sequer vontade de abordar o assunto como precisa ser abordado. Você, meu querido amigo Ratinho Júnior, você Zema, você Caiado, você Tarcísio, vocês não estão comprando a guerra do Brasil que trabalha e produz. Vocês estão comprando um discurso genérico. E é guerra. E tá muito claro que é guerra. Volta pro gráfico aí, tá? De julho desse ano até outubro desse ano, quem é beneficiário do Bolsa Família saiu da aprovação de 50% para 67%. O Lula aumentou 17 pontos percentuais a aprovação junto a esse público. E a desaprovação caindo proporcionalmente. E o Brasil tá tão coitado, pobre, que quem não é beneficiário ainda tá ok, melhorou um pouco. Isso é insano. Isso é insano. O efeito de compra de voto do Lula sobre essa população mais pobre e a destruição do nosso futuro por colocar o Brasil num modelo econômico falido, mentiroso, isso é mentiroso. Tá dado, tá na cara de todo mundo. O Lula tá feio, assim, ó, nem veio os efeitos positivos pro Lula em termos de imagem dessa possível ideia de dar um passe livre pra geral. Tome um passe livre. Ainda não surgiu, mas isso vai ressoar inclusive com quem trabalha. Um trabalhador fala, olha só que lá, não estou gastando mais. Mentira, você tá gastando. Vai ser através de impostos, né, e dívida, que esse dinheiro vai ser pago no fim do dia, né? As coisas não se pagam sozinhas. Mas a pessoa vai achar que não tá saindo mais do bolso dela. Essas pessoas mais humildes, a mesma coisa. No fim do dia, veja, a tendência da aprovação do Lula é aumentar. Ano que vem, idem. E a tendência de reprovação dele, junto às classes médias, é de ficar igual. A questão é que a classe média já está anestesiada. Ela está derrotada, está anestesiada. E nos últimos anos a classe média foi levada a crer que o grande tema que ela tinha que tratar é a anistia. Meus amigos, o antipetismo ficou achando que o grande tema para enfrentar um cara que compra votos mais pobres é anistia. Não te deixa desesperado. É impossível que você tá vendo não fique desesperado, igual um maluco. É como se tivesse uma briga, você tá, sei lá, na escola. Aí tem um cara que quer te bater. Esse cara tem a turma dele. Ele tá com a turma, é o Lula com a turma de amigos dele. O Lula dá comida, dá dinheiro, dá tudo pros amigos. Os amigos dele querem sair pra porrada. Aí a gente tem a nossa turma, que consegue ir lá brigar. Nossa turma é mais esperta e tal. Só que a nossa turma tá apaixonada por um valentão otário, que é o Bolsonaro. Aí esse valentão otário, sei lá, ele quebrou o pé. E aí a preocupação dele é, todo mundo, vou fazer uma vaquinha pra me ajudar. Não, mas não, gente, a gente tem que se preparar, outra turma vai dar porrada na gente. Não, mas, gente, atenção, vamos botar umas faixas, salvem o pé do Bolsonaro. E aí a nossa turma nem se preparou pra briga, tá totalmente dispersa, e o outro lado lá, pau. Aí vai chegar a hora H, a gente vai tomar um couro deles. E mais, os outros caras da nossa turma aqui, eles estão tipo, não, temos que preocupar realmente com o pé do Bolsonaro. O Bolsonaro ele tem que estar muito bem aí, né? Temos que lutar por isso. Esta é a pauta importante nossa, tá? E eles se odeiam entre si e vão ficar brigando. Esse é o jogo. E querem ainda agradar a galera do lado de lá. Ô, cara do lado de lá, vem pra cá. A gente é legal, eu vou cuidar de você. O cara do lado de lá não vai vir pro lado de cá. Sacou? Tá ficando bem clara uma espécie de uma divisão nesses Brasis que trabalham e produzem contra o Brasil que é pouco produtivo. E fica muito claro o pacto. Qual é o pacto? O pacto topo-base. Banqueiro ganha dinheiro. Quem detém títulos ganha esse dinheiro.
A base da população ganha esse dinheiro pra subsistir. E o meio é destruído. Pô, não tá claro isso? Não te desespera essa parada, galera? É desesperador. É desesperador porque começa a cada vez menos fazer sentido ficar aqui pra muita gente. Cada vez menos. Onde nós estamos chegando, né? Nós estamos chegando, portanto, num colapso em que o Brasil que trabalha e produz sequer dispõe de capacidade de auto-organização para poder enfrentar o Brasil improdutivo. E se a gente olhar, né, a gente fazer uma leitura do passado, tanto de 2013 quanto o impeachment da Dilma, com uma revolta por parte desse Brasil produtivo, o Brasil antipetista, contra o Brasil improdutivo, que é o Brasil do PT. Uma revolta. Mas também uma tomada de consciência. Uma tomada de consciência coletiva. O grande sonho, só pra vocês entenderem, o grande sonho dos marxistas sempre foi que o trabalhador, né, especialmente o trabalhador, o operário, ele tivesse, vamos dizer, um estalo, um momento em que ele tomaria ele agiria de acordo com uma consciência de classe social. E ele enxergasse a dinâmica de poder entre as classes de maneira muito clara. Pouco matizada, assim. É clara, assim, ali é azul, aqui é vermelho, sabe? E ele entendesse o outro operário, como alguém que pensa e age de maneira similar a ele e que vive de acordo com os determinados estímulos porque sofre as mesmas dores. Tudo isso que os marxistas queriam que acontecesse, que não aconteceu. E sempre foi forçado. Para começar pela Revolução Russa. Nos fenômenos de classe média de tomada de consciência identitária, por vezes acontece. E no Brasil meio que aconteceu. 2013 foi uma febre, e aí a coisa toma sentido em 2015, 2016. E isso se torna uma revolta popular de classe média, tomada de consciência, formação de identidade, apropriação de símbolos nacionais. Foi uma série de coisas que criaram isso. Isso era pra ser positivo, porque isso deu em Lava Jato, isso deu em queda da Dilma, isso deu em prisão do Lula. A questão é que esse processo, nossa, eu sempre me repito nisso, mas poxa, é muito importante eu continuar com esse raciocínio aqui. Isso foi dar no erro Bolsonaro. E aí foi ser conduzido pela personalidade do cara, e era uma personalidade burra que não entendeu nada do que era o processo, um sujeito pequeno e tal. E aí toda essa tomada de consciência, ela foi pra um caminho completamente errado. É como se, né, o famoso, o gigante acordou, né, as pessoas foram despertando, surge um corpo, surge um gigante, uga, uga, e ele cai num precipício, e se espatifa. Porque de um lado, veja, não é que há consciência de classe na população mais pobre que o Lula compra. Há um coletivo de interesses e um sistema de estímulo quase pavloviano, em que a pessoa fica feliz conforme ela tem um interesse financeiro imediato atendido por parte do agente público. Então, é claro, né, e você criou ali, vamos dizer, uma cultura de dependência do Estado com base nisso. Você criou uma coisa meio que hereditária já, né? Já falei que tem assim, família que tem vó, filha e neta, as três recebendo auxílio de alguma sorte, especialmente Bolsa Família. E por quê? Né? O Lula, ele estabeleceu um vínculo com ele disso. Essas pessoas não são organizadas, mas ele consegue ter um controle férreo em termos eleitorais. Aí ele vai tomando os outros setores de pressão. A esquerda militante dentro das universidades, formando, vamos dizer, capital humano por aí, formando jovens, tanto que você tem muito jovem de esquerda, naturalmente. Aí você tem o funcionalismo de todos os sindicatos ligados ao funcionalismo, todos eles muito à esquerda, muito pró-PT. Você vai tendo elementos dentro da, já tem os sindicatos, mas elementos dentro da máquina pública por consequência disso. Você vai ter a agenda identitária que vai pegar gays e mulheres, especialmente mulheres não casadas nesses elementos urbanos. Ou seja, você forma um coletivo ali, um catado que hoje no Brasil é majoritário. E ele, por mais que a gente saiba que o projeto de poder do PT tenha inúmeros questionamentos dentro do campo da esquerda, é natural que tenha, porque é um projeto que dialoga com o interesse de banqueiro o tempo todo, né? Ele mantém o Brasil nesse ciclo, que o banqueiro ganha e o pobre subsiste, e é um modelo por si só falido. Mas, por mais débil, por mais críticas que a própria esquerda faça a isso, ele ganha, sacou? É um modelo frágil, ele não vai a lugar nenhum, ele sequer entrega o tal do socialismo que eles querem, mas ele ganha. E ele é um modelo que é feito pra ganhar. E ele ganha. Então, é como se as esquerdas ficassem presas assim, a gente ganha, mas o preço é que a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar, né, mantendo uma parte da população sem fazer nada, dependente ali, mas votando, o topo da pirâmide ganhando muito, com um rentismo insano, o Brasil cada vez menos produtivo, você com cobertura cada vez mais curto. Então, tem um preço ali, e, né, mas tem um colapso também apontando. O nosso lado, que poderia ter a solução para o problema e resolver a equação Brasil, de modo a tornar o Brasil um país que deslancharia em termos econômicos, políticos e sociais, o nosso lado não conseguiu se organizar porque a tomada de consciência dele deu em Bolsonaro. Deu em Bolsonaro. E eu olho os nossos concorrentes diretos para 2026, galera, e assim, eu sou muito claro, sou muito cristalino nisso. Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem sequer o que eles querem, eles não conseguem ver um palmo à frente do nariz. Isso é desesperador. Isso é um tanto quanto desesperador. Eu sei que isso oferece pra nós, e eu olho pra vocês que estão me assistindo falando isso assim, de maneira quase como um convite, vai.
Isso naturalmente é um convite para que outras pessoas tragam uma solução. E é por isso que a criação do Partido Missão e o fato de a gente estar conseguindo ressoar com pessoas tão talentosas, tão boas nos últimos anos, isso me alenta, que eu falo, pô, beleza, as pessoas estão falando, cara, são vocês. Mas todo dia eu tenho que aprender uma solução nova, todo dia eu também vejo assim, o quão pequeno é a nossa estrutura comparada com a dos nossos adversários. E o que também me desespera é, conforme a gente vai descobrindo as respostas, e vai descobrindo a resposta, eu vejo, meu Deus, como é que ninguém viu isso antes? Como é que ninguém no campo da direita pensou em alterar o sistema de incentivos dentro da máquina pública para você melhorar a administração pública e diminuir a dependência do centrão? Como é que ninguém dentro do campo da direita, nas últimas décadas, não pensou em, sei lá, em como fazer reformas microeconômicas que, né, melhorassem a vida de quem trabalha e produz? Como é que ninguém pensou em soluções que, vamos dizer, levam o próprio Congresso a erro, né, no sentido de diminuir o próprio poder, mas que faça que ele vote no caminho certo? Por quê? Por que ninguém pensou? Por que ninguém tá interessado nisso? Eu tendo a achar, porque, assim, lá vem a galera, o Renan vai falar de Roma, né? Mas a gente tem realmente uma elite que não tem nenhuma vocação pra grandeza. E a ausência de vocação pra grandeza, ela é horrível, cara. Você não pode ter uma nação em que você não acha que o seu próprio país não tenha, ele em si, uma vocação para ser o melhor lugar do mundo. Uma nação destinada a mandar no mundo, a influenciar no mundo, a dominar as coisas. Se você não tem uma noção de si, que não seja grande, você não vai a lugar nenhum. E eu acho que o nosso problema começa muito aí. Quem detém poder no Brasil não tem grandeza em si e nem vê grandeza no Brasil. Eu acho que, assim, nós somos tão críticos ao Brasil que nós não conseguimos sequer idealizar. Porque, veja, para eu sair do ponto A para o ponto B, eu tenho que saber que há um ponto B e esse ponto B tem que ser melhor do que o ponto A. Só que a gente é tão crítico sobre o que nós temos no ponto A que nós sempre imaginamos que o ponto B será pior do que o ponto A. A gente sempre imagina que o futuro será pior, porque nós temos elementos e condições que são incuráveis. Ah, nós temos o pior povo do mundo. Não, eu já vi aquelas discussões, não, o nosso terreno é horrível, a nossa geografia é toda ao contrário, os rios correm pra dentro, não sei o quê, nós temos um planalto, não sei o quê. Dane-se. Nós podemos ser grandiosos. E eu acho que a falta de um sonho, de uma ambição, de uma quase ilusão grandiosa, nos impede de alcançar coisas grandes. Por que eu volto pra Roma? Porque Roma, aqueles carinhas ali daquela cidade, tinham uma vocação e uma ambição tão desmedida, e aí eles criaram, veja que é sobre ilusão e sistema de incentivo. Ilusão e sistema de incentivo. Eles pegaram essa ilusão que eles tinham, completamente arrogante. Os romanos tinham uma imagem de si muito arrogante. A história é repleta de vários enfrentamentos que eles tinham, porque eles estavam de joelhos pro Aníbal. Teve certos momentos na guerra que eles estavam de joelhos pro Aníbal. Aí o Aníbal mandava negociadores, não negociamos. Os caras tá tudo esfaqueado, tudo cagado. Não negocio, todo quebrado. Que pretensão, que arrogância. Só alguém muito fora, vamos dizer, muito iludido, no melhor sentido do termo, com o próprio papel no mundo, assume uma posição dessas, que é de uma altivez bizarra. Eu já vi, houve até, né, uma época no Twitter que faziam campanha sobre isso, lá daquele texugo do mel, né, o Honey Badger Doesn't Care, que é a ideia do mano, é um bichinho merda que, mano, ele é muito valente, ele enfrenta os outros, enfrenta. Os romanos tinham isso, é uma cara de pau no enfrentamento que eles tinham que assusta, né, de não desistir, de ir. E isso é por causa de uma ilusão, é por causa de uma crença férrea, e essa crença vem da elite, a crença não vem do povo. O povão quer segurança, quer comida. Era isso de um lado, e do outro um sistema de incentivos que criou uma máquina militar conquistadora que conquistou todo mundo importante à época. Um sistema de incentivos em que toda cidade conquistada tinha sua elite anexada à elite romana, e a incorporação da força de guerra dos homens ali às empreitadas romanas. Então eles tinham um ciclo quase infinito de novos homens sendo integrados para novas missões militares que conquistavam novas cidades e integravam novos homens na sua máquina militar. Então, quanto mais cidades Roma conquistava, mais capacidade de conquistar mais cidades Roma tinha. E os gregos não entenderam esse método. O Cartago tinha um pouco desse método, ela tinha uma máquina formidável, mas Roma criou um sistema de incentivos para a conquista, em que os líderes, os generais que conquistavam cidades e que venciam e que entregavam grandes serviços para Roma, voltavam para a cidade e tinham um triunfo, portanto, sua família entrava para a história, o seu nome entrava para a história por conta dos seus feitos. Então o que interessava para um romano, no fundo, mais que houvesse muita corrupção em Roma, era a ideia do triunfo, a ideia da perpetuação do seu nome em glória. Havia uma máquina, né, que era azeitada pra caramba para funcionar e gerar soldados e gerar força de guerra. Isso mais uma ilusão, e a ilusão, quando se junta com o sistema de incentivo, ela funciona como um ciclo que se retroalimenta. Virou Roma. Aqui no Brasil, nós temos os sistemas de incentivos completamente errados. Então, as nossas elites, em vez de lutarem e serem recompensadas por entregas, que dentro da lógica atual tem que fazer sentido,
ela também acha que o Brasil é uma merda. E é uma merda e é um lugar só pra você explorar. Então meio que se dane. Sabe? Então você tem assim, você é anti-Roma tanto no sistema de incentivos quanto na qualidade das elites. E na visão e na ilusão que as elites têm. E naturalmente, assim, pessoal, não se iluda. Naturalmente isso vai produzir um país muito pior pra você. Mas incrivelmente pior. Imaginar que o seu país é uma nação que ela é governada para que seus banqueiros comprem os títulos da sua dívida enquanto o próprio Estado não consegue se bancar e enquanto isso o Estado fica dando coisa para os mais pobres. Qual é a função da nação Brasil nesse sentido? É um depósito de gente que precisa ter coisa para comer? Ah, dá um gás para ele cozinhar a comida que eu tô dando com o dinheiro que eu dei, né? É isso. A função de, sei lá, Cleide, mulher brasileira que mora no interior da Bahia. A função dela é comer. Era um tubo processador de comida. Ela não vai fazer nada, não vai conquistar nada, ela não vai estudar, não vai se adequar ao mundo, a vida dela não vai melhorar, a vida dos filhos dela não vai melhorar. Ela tá só sendo alimentada e vivendo, aí ela comemora. É isso, a nossa nação é pra alimentar essa pessoa cuja vida em si nem tem portas de, ou vamos dizer, portas pra ela ascender socialmente, conquistar coisas e conseguir coisas. Não tem nada. É só um sistema de manutenção de uma lógica que ela é perversa. Quem tá no topo, fica muito rico, nem sabe como gastar esse dinheiro. E é real, ele só fica reinvestindo. Pra quem tá no topo, o Brasil ser um país com juros altos faz sentido pra caramba, faz sentido pra chuchu, é ou não é? É a ideia, e aí assim, né, aqueles raros momentos que a gente chega assim, o trabalhista, até tem uns comuns, concordamos aqui, virou um país de rentista mesmo, e os estímulos estão dados pra ser isso. O problema, conversando com uma pessoa que esteve conosco, muito inteligente, a conversa foi bem interessante, é que em algum momento isso gera um problema de oferta brutal, porque não há nenhum incentivo em você investir em atividades produtivas. Então, nós estamos, pelo amor de Deus, cara, num dos piores momentos nossos. Vocês estão vivenciando um dos piores momentos da história do Brasil, tranquilamente. Você vai falar, mentira, Renan, já o Brasil teve momentos muito ruins. E naturalmente, a pessoa vai falar, mas sei lá, nos anos 50, o Brasil é um país rural, super pobre, as pessoas passavam fome, é verdade. Mas a expectativa do futuro era gloriosa. A gente tá com um livro novo, que saiu no Clube do Livro, que é o livro do Stefan Zweig, né, O Brasil, o País do Futuro. Ou seja, havia um entendimento na primeira metade do século XX que o Brasil é o país do futuro. O futuro do Brasil sempre foi otimista. Qual é a diferença agora? As pessoas até comem, mas o futuro não é nem um pouco otimista. Pelo contrário, o futuro do Brasil sempre foi pessimista. Olha a diferença nossa para a Argentina. Isso aqui é muito legal pra vocês colocarem. A Argentina, ela está ainda presa à ideia de que ela tem um passado glorioso, um presente tortuoso e um futuro deprimente. E o Brasil achava que ele tinha um passado deprimente, um presente tortuoso e um futuro glorioso. Então você tinha, né, historicamente, até pelo menos vai chegar aos anos 90, a ideia de que o Brasil, mano, o brasileiro é otimista. A coisa vai aqui e vai. E o argentino, uma leitura pessimista, porque a coisa só caía. Hoje eu não digo que a Argentina virou o jogo, né? O Milei ainda tem que se provar. O Milei tá passando pela primeira grande dificuldade de popularidade em que as pessoas começaram a... Ok, eu tô um pouco cansado das medidas. Quando é que vem o resultado, né? E isso é problemático, naturalmente, pra ele. Pode ser que todo esse sonho da recuperação da Argentina caia. Mas estão tentando. Pelo nosso lado, há um clima de desistência geral. A vitória do Lula, o quanto não é uma desistência? Porque, veja, o Brasil que trabalha e produz, né, o Brasil que é antipetista, esse Brasil, ele votou no Bolsonaro muito empolgado com otimismo em 18, e aí em 22 uma parte dele se desacoplou, com razão. E se desacoplou com o seguinte argumento, tá, assim, não tô gostando muito do caminho que a gente tá escolhendo aqui, que é isso, né? O Brasil Produtivo falou, cara, minha avó morreu de Covid, tá? O cara tava fazendo piada, cara, virou uma roubalheira, cara, esse cara quer um golpe de Estado, cara, esse cara é um imbecil, cara, eu não consigo dialogar com um presidente que parece um mongoloide. Então, você começou a quebrar a ideia do Brasil produtivo no governo Bolsonaro porque o caminho escolhido foi muito ruim. E aí o Lula retorna ao poder a partir de 2023, e esse retorno é um retorno funcionando enquanto desistência. O Lula chega ao poder não prometendo nada além vamos dizer, do clima do governo antigo dele, ou seja, o Lula propõe um retorno ao passado, um período em que corriam rios de picanha e mel, né, picanha e cerveja, né, então você vai ficar nadando no rio de cerveja, aí chegar, ter um espetinho de picanha. Esse era o mundo que o Lula prometeu ali pro público, e um mundo enquanto memória. É o Brasil lembrança do Lula. Mas, né, era outros tempos, era outro mundo, era outro Brasil. O Lula chegou, ele não entregou nada. Cara, o Brasil ficou 4 anos estagnado aqui com o governo Lula. Está 4 anos estagnado. E a única coisa é cavando espaços pra jogar dinheiro nas pessoas mais pobres. Gente, isso não é futuro. Isso não é um país, o Brasil tá progredindo. Você comemorar que você tá entregando gás pras pessoas mais pobres e que você tem um novo programa assistencial pra ajudar as pessoas mais pobres a comer, é apenas sintoma de que você está muito pobre e que talvez você esteja empobrecendo.